Pensa no cenário de um palácio monumental. Aquela coisa super meticulosa, desenhada para transmitir a mais absoluta paz, sabe? Uhum. Com uma ordem cósmica perfeita. Exato. Lagos serenos, arquitetura ali super em harmonia com as montanhas ao redor, mas tem um detalhe oculto e bem desconcertante no meio disso tudo. Que é a fundação literal desse lugar, né? Sim, toda essa fundação pacífica foi erguida literalmente sobre o sangue de irmãos e ministros, pessoas que tinham acabado de ser massacradas para que aquele palácio pudesse existir. É brutal. É uma imagem que quebra completamente aquela expectativa romântica, né, de como um grande império nasce. E eu fico perplexa com esse contraste. E quebra de forma bem dura mesmo, porque existe uma tendência muito natural quando a gente analisa a história de procurar narrativas bonitinhas, linhas retas, sabe? Sim, de achar que grandes períodos culturais surgem sempre de líderes super pacíficos. Pois é, mas os registros das nossas fontes mostram que a realidade é quase sempre um exercício de puro pragmatismo militar. Tipo, é a força bruta pavimentando o caminho para a cultura. É exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje vai explorar o epicentro dessa contradição. A gente vai falar da dinastia Joseon. Que governou a Coreia por mais de 500 anos. Sim, de 1392 até 1897. E a nossa análise hoje junta uma montanha de fontes e documentos. Temos registros detalhados sobre a fundação desse império, além de plantas arquitetônicas dos 5 grandes palácios em Seul, e também tem crônicas sobre os avanços científicos radicais do rei Sejong. Sem esquecer dos tratados sobre os fundamentos da medicina tradicional coreana. O propósito de cruzar todos esses documentos hoje é desvendar o mecanismo interno de Joseon. O enigma central aqui, para quem nos escuta, é compreender como uma nação forjou uma identidade cultural tão inconfundível. É um paradoxo gigante. Como foi possível sustentar uma hierarquia social baseada na obediência mais rígida possível e, ao mesmo tempo, incubar inovações que carregam um espírito tão humanista, né? E tão democratizante, sim. Yeah. Para quem acompanha nossos mergulhos e detesta ouvir só uma lista de fatos isolados, a missão hoje é amarrar todos esses fios. Com certeza. O objetivo é conectar arquitetura, engenharia linguística, guerra e medicina. Revelar o como e o porquê das coisas funcionarem. Entregar aquele momento de clareza, sabe? Sobre como séculos de escolhas bem paradoxais construíram a fundação da Coreia moderna. E o que torna o estudo de Joseon fascinante não é só o tempo que durou. É observar a mecânica de um império que começou com esses expurgos implacáveis que você mencionou. Um banho de sangue mesmo. Sim, e de alguma forma eles conseguiram converter essa energia destrutiva inicial num dos períodos de maior efervescência científica de toda a história asiática. Então vamos desempacotar exatamente esse início. Porque antes de qualquer avanço científico acontecer, o terreno precisava ser limpo. E isso ocorreu de forma cirúrgica. Em 1392, o general Yo Seong-gi, que entra para a história como Rei Tacho, executa um golpe. Ele derruba a dinastia anterior, de Goryeo, e transfere a capital para Hanyang, que é a atual Seul. Mas o que estabiliza o império não é esse primeiro golpe do pai. É o que as fontes chamam de conflitos de príncipes. Um nome incrivelmente diplomático para isso, né? Demais, porque na prática foi um extermínio familiar em massa. A dinastia anterior ruiu em grande parte porque a nobreza mantinha exércitos privados. Virava um estado de guerra civil constante. Exato. O filho de Taejo, o Lee Bangwan, que depois virou o rei Taejong, ele entendeu que para Joseon sobreviver, o monopólio da violência precisava ser absoluto. Então ele resolveu eliminar a concorrência na raiz. Exatamente. Ele não apenas matou os próprios meios-irmãos para garantir a sucessão, mas ele também expurgou conselheiros de extrema confiança do seu próprio pai. E sabe qual foi a primeira grande lei dele? A abolição dos exércitos privados. Isso. Fim total das milícias dos nobres. Mas aí eu pergunto, uma paz forçada a golpes de espada no pátio realmente pode ser chamada de paz? Ou é só um silêncio aterrorizado da oposição?
É uma boa pergunta. Porque as fontes mostram que, nesse exato vácuo de concorrência armada, eles começam a construir narrativa visual do poder, que são os 5 grandes palácios. E a arquitetura aí não era só um luxo. Não, de jeito nenhum. Era um manual de instruções sociais esculpido em madeira e pedra. O Palácio de Gyeongbokgung, por exemplo, é o maior e mais formal deles. O pátio principal é repleto de pedras fincadas no chão, a chamar... Essas pedras são o exemplo perfeito dessa filosofia tomando forma física. Sim, elas indicam hierarquia. Uhum. Cada oficial da corte tinha uma pedra específica indicando o exato centímetro onde ele deveria ficar de pé durante as cerimônias, tudo de acordo com o escalão dele. O palácio era tipo uma máquina de enquadramento social. É bizarro pensar nessa rigidez. E em contraste total com o Gyeongbokgung, os registros detalham Changdeokgung, que é o Palácio Oriental. Ele foi projetado para fluir junto com a montanha, abraçando a natureza, sabe? Onde fica o famoso Hoan, o Jardim Secreto. Sim, o favorito dos 6 para o dia a dia. Mas tem um detalhe que une tudo isso e que me deixou muito intrigada. Nos aposentos reais lá em Gyeongbokgung, falta o Yeongmaru. Que é a cumeira branca no topo dos telhados tradicionais. Isso. O pavilhão do rei e o da rainha simplesmente não têm essa estrutura branca em cima. E lendo as fontes, a gente descobre que o motivo disso é basicamente uma aula sobre legitimação de poder. É uma lenda fascinante. O rei era considerado o próprio dragão encarnado na Terra, né? Exato. Então, a lógica ditava que nenhum outro dragão simbólico, que era representado por essa cumieira do telhado, poderia descansar com seu peso sobre o rei enquanto ele dormisse. É uma imagem super poética. Muito poética, mas revela um egocentrismo monumental, vamos combinar. E isso nos leva de volta ao nosso ponto inicial. Construir uma capital seguindo estritamente as linhas de energia do Feng Shui. Tudo para canalizar o poder espiritual das montanhas. Só que construir em cima de um terreno limpo, à base de execuções sumárias. Parece uma contradição insustentável. Mas se a gente analisar o resultado prático da brutalidade do Taejong, a figura muda um pouco. Como assim? Ele agiu como um filtro implacável. Ao concentrar o poder militar e criar essa infraestrutura inquestionável lá em Gyeongbokgung, ele eliminou as variáveis de rebelião. Ele meio que absorveu todo o karma político negativo. Ah, entendi. Ele fez o trabalho sujo. Exatamente. Isso permitiu que o sucessor dele assumisse o trono sem precisar olhar por cima dos ombros o tempo todo. E é desse vácuo de estabilidade fria que emerge talvez a maior virada de roteiro da história do Império. O sucessor de Taejong foi o rei Sejong, o Grande, que assume em 1418. E o fascinante é que Sejong não era o primogênito. Não, de forma alguma. Os irmãos mais velhos foram removidos da linha de sucessão pelo pai para que ele pudesse governar. Com a paz garantida, Sejong pegou essa máquina estatal super rígida e começou a valorizar o mérito científico acima do sistema de castas. A decisão do Taejong de escolher o filho intelectual no lugar do filho guerreiro, mostra uma leitura brilhante do tempo histórico. O império já estava seguro. Agora, ele precisava ser administrado. E foi administrado através de uma inovação brutal. Sejong fundou o Deep Hyunjen, o Salão dos Dignos. Ele trouxe os maiores cérebros do país para dentro dos muros do palácio. O volume de invenções dessa época é absurdo. É avassalador. Tipos móveis de metal foram aperfeiçoados, tornando a impressão de livros 20 vezes mais rápida. Mas o que mais me impressionou nas fontes foram as ferramentas de medição. Sim, os relógios de água. Relógios de água de precisão absurda, anemômetros e, muito crucialmente, pluviômetros padronizados. E no meio disso tudo ele patrocina o Jang Yong-sil, um gênio da engenharia que nasceu plebeu. Quebrando as leis confucionistas mais básicas da época. Totalmente, ele trouxe um plebeu para a corte só pelo mérito dele. E Evital entendeu o porquê da criação desses pluviômetros, por exemplo. Numa dinastia agrícola, a chuva dita a sobrevivência do Estado. Sem chuva, sem comida. Exato. Antes disso,
A medição da chuva era feita medindo a profundidade de poças no chão, o que variava enormemente de região para região. Ao inventar um cilindro de bronze de tamanho padrão e enviar para cada província, o governo conseguiu quantificar a precipitação exata. Pela primeira vez na história deles. E isso está diretamente ligado aos impostos. O que me deixou absolutamente chocada, além dos documentos, é a reforma tributária liderada pelo Sejong, o Gong Biop. Uma reforma bem complexa. Sim, porque ele não impôs um novo imposto de cima para baixo. Em 1430, ele ordenou uma pesquisa de opinião pública. Ministros viajaram pelo país inteiro entrevistando dezenas de milhares de camponeses. E isso levou muito tempo, né? 17 anos. As fontes indicam que esse processo demorou 17 anos. Imagina a logística de tabular votos de províncias remotas há 600 anos. Mas aí bate um ceticismo forte, sabe? Qual? Uma pesquisa de 17 anos com camponeses no século XV era realmente um humanismo visionário? Ou era só uma engrenagem fria para calibrar o imposto no limite exato e evitar rebeliões? Olha, a resposta exige compreender o confucionismo não apenas como uma religião. Ele funcionava como uma teoria de governança baseada no mandato do céu. Certo. O governante é a figura paterna. Isso, absoluta. E o sofrimento do povo é interpretado como uma falha moral direta do rei, o que, em última instância, pode invalidar o direito dele de governar. Ah, então a coisa era bem pragmática. Muito. Garantir que o camponês tenha comida e pague um imposto justo não é necessariamente altruísmo moderno. É a estratégia de sobrevivência estatal mais sofisticada que existia ali. Um sistema baseado em dados climáticos garante uma agricultura próspera e previsível. Faz todo sentido. Mas essa busca implacável por otimização através de dados logo esbarrou num obstáculo metodológico colossal: a comunicação. Ah, sim, o maior gargalo de todos. O que nos leva ao momento em que a ciência de Joseon toma sua atitude mais extrema e cria o alfabeto coreano. O Huminjeongeon, promulgado lá em 1446, que é o que hoje a gente conhece como Hangul. Antes de 1443, a península utilizava os caracteres chineses clássicos, e o problema mecânico disso era imenso. A sintaxe coreana é totalmente diferente da chinesa, e os ideogramas representam conceitos, não sons. Decorar milhares de caracteres exigia décadas de estudo intenso. O que significava que apenas a elite conseguia ler e participar do governo. Sejong viu isso como uma ineficiência absurda e projetou um alfabeto fonético com 28 letras originais. E a genialidade do design é que as consoantes imitam visualmente o formato da língua e dos dentes no momento da pronúncia. É um cruzamento espetacular de linguística com anatomia humana. Uma inovação brilhante. Brilhante mesmo. E lendo as fontes sobre a reação furiosa dos ministros no palácio, a situação me lembrou muito o conceito de código aberto, sabe? O open source da internet. Nossa, essa analogia encaixa perfeitamente. Né? Porque a burocracia queria manter a linguagem de programação do Estado, que era o mandarim, em código fechado. Isso garantia a exclusividade deles nos cargos de poder. E, de repente, o rei vaza o código inteiro. Ele publica para todo mundo. Sim, de forma tão intuitiva que até as classes mais baixas podiam aprender a ler e escrever em dias. A base de poder da nobreza estava sob ameaça direta. A analogia do código aberto captura muito bem o pânico econômico dessa elite. Mas a gente precisa ir um pouco além para entender a profundidade da resistência deles. O que mais tinha em jogo? Para a elite confucionista, os caracteres chineses não eram só uma ferramenta de trabalho ou um código de programação. Eles acreditavam que essa escrita era a própria matriz da civilização universal. Era algo quase sagrado para eles, então. Exatamente. Criar um alfabeto novo, focado nos sons locais, era visto como um ato de regressão, quase como abandonar a civilização e abraçar a barbárie. O Hangul era um ataque direto à ordem cósmica que o sustentava. Caramba! Isso explica por que a perseguição contra o alfabeto foi tão feroz após a morte do Sejong. Foi pesada mesmo. Os registros mostram que o Hangul sobreviveu nos séculos seguintes quase na clandestinidade. Ele foi mantido vivo principalmente através de mulheres, em suas cartas privadas, e por autores de ficção popular. Um ato de resistência. Sim.
e chegou a ser banido oficialmente durante a ocupação japonesa no início do século XX. Só depois ressurgiu como o grande símbolo da identidade nacional. A linguagem virou a trincheira do povo. E isso comprova que, embora o Hangul tenha nascido de uma precisão anatômica genial, o grande impacto dele foi a redistribuição de poder. O acesso à informação altera de forma permanente a estrutura de qualquer sociedade. E sabe o que é mais fascinante? É observar que essa mesma lógica de autonomia não parou na escrita. Ela se infiltrou numa área onde a sobrevivência é literal. A saúde física. Ah, a medicina. Sim. Assim como a linguagem precisava ser localizada para servir ao povo, a medicina passou pelo exato mesmo processo de nacionalização. Uma emancipação das influências externas aplicada direto na biologia. Exatamente. As fontes detalham que as raízes das práticas curativas vêm de lendas antigas. Tem aquele mito de fundação de Gojoseon envolvendo um urso, um tigre e o uso do alho. Sim, raízes bem folclóricas. Mas foi durante a dinastia Joseon que essa herança foi sistematizada. Sejong encomendou um tratado, o Hyangyak Jipsonbang, que era focado estritamente em catalogar ervas e curas nativas. E o objetivo pragmático disso? Cortar os custos. Isso. Eliminar a dependência dos ingredientes importados da China, que eram absurdamente caros para o camponês comum. Era uma política de saúde pública com intenções claras de autossuficiência econômica. Perfeito. O ápice dessa documentação toda veio com o Dongyu Ibogan, escrito por Heojun em 1613, que hoje é listado como Patrimônio da Memória do Mundo pela Unesco. Mas o salto que mais me impressionou nessas pesquisas médicas acontece no século XIX. Com a tipologia de Sazan. Isso mesmo, através da figura do médico Li Gema. Ele categorizou a biologia humana em 4 tipos metabólicos e emocionais. Taiyang, Soyan, Taiyeln e Soyan. A premissa central é de uma complexidade absurda para a época. A ideia é que o tratamento não deve focar no sintoma isolado, mas sim na constituição inerente do paciente e no seu estado emocional. E é aí que ocorre uma cisão metodológica profunda em relação à forma como a medicina se desenvolveu aqui no Ocidente. Fica muito claro ao analisar as práticas. A medicina ocidental age muitas vezes como um bombeiro, né? Tem um incêndio num órgão, você vai lá, isola o foco e joga a água direto no problema. Extermínio focado do sintoma. Exato. Em contraste, a abordagem em Joseon se assemelha muito mais à função de um botânico experiente. O botânico não ataca a folha murcha. Ele analisa a composição do solo, calibra a luz solar e tenta reequilibrar o ecossistema inteiro para que a planta volte a se curar sozinha. Essa analogia do botânico ilustra perfeitamente a tipologia Saising. Ao reconhecer que alguém, com uma constituição do tipo Taiyang, pode ter pulmões fortes, mas um fígado suscetível, e que isso está ligado a emoções como a fúria. Emoções moldando o físico. Sim, o Li Gema propunha intervenções profiláticas, dietas específicas para emoções específicas. O paciente é compreendido como um ecossistema mental e orgânico indivisível. E a pesquisa clínica moderna vem confirmando muita coisa disso. Sério? Sim. Estudos atuais sobre a integração da medicina ocidental com práticas tradicionais demonstram melhorias reais no estado mental dos pacientes. Isso é super usado hoje até no cuidado geriátrico de ponta nos Estados Unidos para alívio do estresse crônico. É de explodir a cabeça notar que o que a gente chama hoje de medicina personalizada já era um conceito sendo tateado nas cortes de Joseon há séculos. Muito à frente do tempo. Só que, todo esse ecossistema sofisticado de ideias não existia numa bolha protegida. E a gente chega no momento em que as paredes do império desabam. Porque inovar durante a paz garantida por reis impiedosos é uma coisa. O desafio é manter isso quando o mundo exterior bate na porta. Exato. A questão é como essa identidade sobrevive à aniquilação física imposta de fora. E as fontes sobre as sucessivas invasões estrangeiras revelam justamente o teste limite da resiliência dessa infraestrutura cultural toda. A primeira grande catástrofe registrada é a Guerra Indin, a invasão japonesa que começou em 1592. O grau de destruição foi incalculável. Gyeongbokgung virou cinzas. Sim, o coração arquitetônico de Joseon, que mapeava toda a ordem social em pedra, foi completamente incendiado e permaneceu em ruínas abandonadas por quase 3 séculos.
Mas a pior fratura não foi estrutural, sabe? Foi moral. Foi moral. O rei Seonjo simplesmente abandonou a capital e fugiu para o norte. O que representou a falência completa daquele contrato confucionista que a gente comentou. Lembra do governante como a figura paterna provedora? Sim. Ao fugir e deixar o povo à mercê dos invasores, a própria justificativa metafísica e moral da dinastia ruiu instantaneamente ali. E o contraste com a resistência no campo de batalha torna essa covardia real ainda mais dramática, né? As crônicas da guerra destacam a atuação militar do almirante Yi Sun-sin. Ele usou aqueles navios tartaruga inovadores, blindados e equipados com canhões. Uma tecnologia de guerra naval incrível para a época. E a Batalha de Myeonglyang é um feito tático inacreditável. As fontes registram 12 navios coreanos defendendo o estreito contra uma frota japonesa de mais de 300 embarcações. Ele usou o conhecimento das correntes locais a favor dele. Exatamente. E na última batalha, em Noryang, ele é atingido mortalmente, mas ele ordena que cubram o corpo dele e continuem batendo os tambores de guerra, tudo para evitar que as tropas entrem em colapso emocional. É o sacrifício militar absoluto. Acontecendo enquanto o monarca estava escondido. E essa ferida psicológica do Império seria reaberta poucas décadas depois, no século XVII. Sim, com as forças Manchu, que depois fundariam a dinastia Qing na China. Eles invadiram Joseon e forçaram uma humilhação sem precedentes. Aquele evento em Samseondo, o rei Injo, o líder máximo, é forçado a se ajoelhar e encostar a testa no chão congelado em submissão ao imperador inimigo. Uma cena brutal. Joseon é reduzido à condição de estado vassalo e, como se não bastasse, eles são forçados a enviar príncipes como reféns para a corte dos caras. Como essas humilhações sucessivas alteraram a cabeça da dinastia depois disso? Geraram uma mentalidade muito complexa. Primeiro, teve um retraimento, um isolacionismo extremo e uma desconfiança severa do mundo exterior. Se fecharam para balanço. Totalmente. Mas, paralelamente, esse trauma fomentou um apego quase desesperado à própria identidade intelectual que eles tinham criado. A estrutura física caiu, mas os pilares do código cultural foram preservados com um fervor fanático. O que, por outro lado, atrasou significativamente o processo de modernização industrial deles, As fontes citam o caso daquele príncipe refém, o príncipe Sohyeon. Esse caso é emblemático. Sim, porque durante o tempo dele como refém em Pequim, ele entrou em contato com a ciência europeia e o catolicismo através de missionários jesuítas. Ele tentou retornar a Joseon trazendo essas ideias ocidentais como uma forma de fortalecer o império. Que estava super fragilizado. Muito. Mas ele encontrou uma corte tão reacionária e traumatizada que ele acabou morrendo de forma extremamente suspeita semanas após voltar. Isso estagnou reformas vitais. É apenas no apagar das luzes do império que o desespero pela modernização fica visível, até na arquitetura. Uma transformação bem tardia que os palácios documentam de forma muito literal. O complexo de Deoksugung é o símbolo definitivo desse choque. Em 1910, lá no crepúsculo de Joseon, ergue-se o Seokyojeon. No meio de um palácio tradicional. Imagina a cena. Dentro de um palácio que respirava as antigas regras confucionistas e o Feng Shui, constrói-se um enorme edifício neoclássico de estilo europeu com colunas e simetria grega. É a manifestação de um império moribundo tentando injetar a modernidade ocidental quando já era tarde demais. Pois é. Mas essa última tentativa de adaptação física não diminui o quadro geral que a gente tira dessas fontes. Ao traçar a linha desde Gyeongbokgung, lá no início, até o Seoksojeon, a gente observa que os símbolos de poder de Joseon foram repetidamente queimados, abandonados ou forçados a se adaptar. A grande revelação aqui, para quem nos acompanha, é sobre o que realmente sobrevive a cataclismos históricos. E o que é? Os códigos intelectuais sobrevivem. O alfabeto desenhado com base na boca humana permaneceu intocado na mente da população, pronto para ressurgir. O entendimento do paciente como um ecossistema integrado na medicina sasangue continuou sendo praticado. As ideias resistem mais que as pedras. Exatamente. As metodologias de resiliência plantadas profundamente na cultura resistiram muito mais que o granito dos palácios. Dinastias desmoronam, né?
mas sistemas de conhecimento que são arquitetados para se integrar à biologia e ao ambiente local têm uma capacidade de sobrevivência que transcende a política de qualquer época. O que nos traz ao ponto final da nossa exploração hoje. Atravessar esses 500 anos de Joseon é observar uma obra erguida em contradições muito intensas. Começa em massacre e termina em resistência. Sim, nasce do massacre sistemático de irmãos para estabelecer uma ordem imutável em pedra. Fixa uma sociedade hipervigiada por castas e, de forma completamente paradoxal, essa mesma prisão confucionista incuba avanços impressionantes. Alfabetos acessíveis, medicina avançada. Exato. Alfabetos que vazam o código-fonte do conhecimento para os mais pobres, engenharias tributárias baseadas na observação do clima e uma medicina incrivelmente atenta à constituição psíquica do indivíduo. Acho que a grande lição atemporal extraída desses registros é que a verdadeira resiliência de uma cultura nunca está na manutenção estéril das suas muralhas, mas na genialidade de adaptar o saber humano à realidade material daquele povo. É inovar de forma corajosa, né? Sim, corajosa e sistemática. E, para quem mergulhou fundo nessa história com a gente hoje, fica um último pensamento provocativo. Nós passamos um bom tempo detalhando o quão asfixiante era a estrutura confucionista de Joseon, né? Que ditava cada passo, cada roupa. Tudo, ditando cada microinteração. E se essas invenções profundamente emancipatórias da era de Sejong e as inovações da medicina não surgiram apesar dessa rigidez, mas sim por causa dela? Como uma necessidade crítica. Fica a reflexão para vocês. Até que ponto a pressão insuportável de regras inquebráveis força a criação de rotas de escape intelectuais, como o Hangul e as terapias mentais? Será que elas funcionaram como as únicas válvulas de pressão capazes de impedir que a própria sociedade implodisse? É um enigma sobre os paradoxos da inovação que as fontes do passado deixam nas mãos do nosso futuro.